Beleza, galera? Começando agora mais uma aula de música, uma aula de Bon Jovi, né? Eu nunca gostei do Bon Jovi, eu sempre achei Bon Jovi muito ruim, mas a real mesmo é que o cara é muito bom. Eu comecei a aprender a gostar do Bon Jovi. Bon Jovi faz muito boas músicas, a letra também dessa música em especial, Living on a Prayer, uma letra muito bacana, uma história de superação aí de um casal. Então, se você não conhece, fica aí a dica para você conhecer. E se você já conhece, é só curtir a aula que começa depois da vinheta. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira aula de Living on a Prayer, do Bon Jovi. Cara, eu preciso ser bem sincero, passei muitos anos da minha vida sem ligar pra esse cara, não curtia muito as músicas dele. Fui aprender já velho a gostar um pouquinho do Bon Jovi. Teve muita gente que tem aí uma parcela de culpa nisso. As letras são legais, sim, quer dizer, é bem pop, mas é uma coisa que eu até curto, né? Sabe que eu sou um pouco heavy metal e tal, mas é um negocinho bacana. Tem algumas músicas dele, que nem essa daqui que a gente pegou, que é uma letra bem legal. E quando a gente começa a olhar a letra, né, a gente dá uma olhada no nome da música, Living on a Prayer. O que significa esse Living on a Prayer? Bom, primeiro que esse living ele está colocando um apóstrofo em vez de colocar o G ali no final. Uma coisa bem informal, vivendo da oração. Então, prayer é a oração. To pray é o verbo de rezar e oração, prayer, então vivendo da oração. E aí a gente vai começar a tentar entender um pouquinho o que o Bon Jovi quis trazer aí com essa música. Quando ele começa, eu não vou nem chamar de primeira estrofe isso daqui, que é uma introdução, né? Uma intro, né? Que eles fazem aí, uma introduction, e ele fala assim, Once upon a time, not so long ago. Galera, a primeira coisa que me chama a atenção é esse Once Upon a Time. Isso daqui é muito comum em fairy tales, em histórias de fadas, né? Histórias de Shrek começa assim, né? Once Upon a Time in a far, far away country, né? Far, far away land, sei lá. E ele diz assim, né? Era uma vez num país muito, muito distante. E o Bon Jovi, ele começa aí como se ele estivesse contando uma história de criança, mas não. Ele fala assim, era uma vez, não há muito tempo atrás. Ou seja, ele vai falar dos dias atuais dele, tá? Essa música, se eu não me engano, é de 87, 88, 89, não sei. Não sei de que ano que é essa música, mas ele vai falar dos anos atuais, tá? Então, era uma vez, não muito tempo, e aí ele vai começar a contar essa história pra gente. E ele começa, já na primeira estrofe, apresentando a personagem Tommy. Tommy used to work on the docks, unions been on strike, he's down on his luck, it's tough. So tough. Nessa parte aqui, quando ele apresenta pra gente o Tommy, ele diz o seguinte, o Tommy used to, muito importante a gente perceber esse used to com o verbo no infinitivo. Ele dá uma ideia de uma coisa que acontecia no passado repetidamente. O Tommy costumava trabalhar nas docas. Docas é tipo, sabe, porto? Porto de Santos, Porto de Itajaí. Então, assim, porto. Ele costumava trabalhar no porto. Provavelmente, assim, eu consigo imaginar o Tommy trabalhando ali como se fosse um carregador, tirar container, alguma coisa assim. E aí ele diz assim, logo depois de falar isso, Unions been on strike. Ele faz uso do present perfect para dizer que a união, pessoal, união não é união, né? Union aqui é o sindicato. Isso daqui é uma palavra bem específica para sindicato. O sindicato está on strike. Muito importante a gente saber que esse strike que aparece aqui é de greve, ou seja, o sindicato está em greve. He's down on his luck. Cara, ele não consegue um break, sabe? Não tá dando sorte. É uma coisa que pra ele, assim, podia ser melhor, sabe? Ele costumava trabalhar nas docas, o sindicato tá aí em greve, ele tá baixando aí, né? Ele tá meio que se ferrando, a real mesmo, ele tá se ferrando, ele não tá ganhando uma grana. It's tough. É difícil. Esse tough, pessoal, bem legal a gente perceber. É difícil. Muito difícil. Ou seja, apresentou pra gente o Tommy.
O Tommy, esse cara que trabalhava nas docas e não tá tendo muita sorte, ele não conseguia, ele não tem trabalhado mais, ele costumava trabalhar, hoje em dia ele não trabalha mais. Na segunda estrofe, ele vai apresentar a Gina. E ele diz assim: Gina works at diner all day, working for her man. She brings home her pay for love. For love. Bom, falou do Tommy e agora ele vai falar da Gina. A Gina trabalha em um diner. Pessoal, essa palavra aqui ela é bem específica, principalmente para os Estados Unidos, tá? É uma palavra que a gente usa para restaurante. Só que não é qualquer tipo de restaurante. São restaurantes que servem café da manhã, almoço e jantar, né? Breakfast, lunch and dinner. Então aqui, pessoal, quando fala que a Gina works in a diner all day, ela trabalha o dia inteiro num desses restaurantes que funcionam o dia inteiro. Café da manhã, almoço e jantar. Então, ó, dá para imaginar que a Gina trabalha pra caramba. Working for her man. E aqui, pessoal, sempre me causou um pouquinho de estranheza essa for her man e não for the man, né? Então, assim, ela trabalha para o seu homem. E quando eu peguei pela primeira vez essa letra, anos atrás, eu pensava que era for the man, ou seja, para o homem. Mas aí o homem sim, no sentido de capitalismo, sabe? O homem. Mas não tem nada a ver. Ela trabalha para o seu homem. Ela trabalha para o Tommy. Isso, Tommy, vamos lembrar, não está trabalhando, não está recebendo grana e ela está trabalhando para pagar todas as contas de sua casa. Ela traz para casa o seu pagamento, ou seja, ela traz para casa sua grana de trabalhar o dia inteiro no diner por amor. E ele repete, né? Por amor. Ou seja, ele já está mostrando que esses dois personagens aí pra gente, eles estão numa relação amorosa. E que o Tommy tá meio, sabe, ele não tá conseguindo trabalho, tá difícil para ele, a sorte dele não tá muito boa. Mas a Gina, enquanto isso, pessoal, ela tá trazendo o dinheiro para casa. Ela tá sendo a pessoa responsável por ganhar o dinheiro dentro de casa, tá? E ela faz isso, pessoal, por amor. Olha que legal, né, pessoal? Essa história é bem bacana. Essa é uma história do Bon Jovi que, meu, dá até, né, gosto de contar, porque tem umas músicas do Bon Jovi que... Bom, não vou falar sobre isso. Mas aqui, pessoal, a gente percebe esse amor dela e esse amor dos dois, né? Um amando o outro. E aí vem o refrão, né? E quando ele fala assim, she says, ela diz. Então vamos ler o que ela diz. We've got to hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We've got each other and that's a... Beleza. Vamos pegar primeiro essa parte. Ela diz, we've got to hold on. A gente precisa se manter, a gente precisa aguentar essas coisas com aquilo que a gente tem, com o que nós temos. E não importa e não tem diferença, não faz diferença nenhuma, it doesn't make a difference, não faz diferença alguma se a gente make it or not. Muito legal o uso do make aqui, porque aqui o make é se eles vão conseguir ou não. Parece, assim, o make parece que tá meio jogado aí, mas é muito bem colocado, tá? O make, ele dá essa ideia de que se a gente vai conseguir ou não. Conseguir o quê, pessoal? Grana para pagar as contas, sair desse lugar que a gente está, se a gente vai conseguir prosperar. Então, assim, e ela diz que não faz diferença se eles vão conseguir fazer isso ou não. Por que não tem diferença, pessoal? We've got each other and that's a lot for love. We'll give it a shot. Por que não faz diferença, pessoal? Porque nós temos um ao outro. E quem está falando aqui é a Gina. É muito importante a gente perceber que quem está falando isso daqui é a Gina. Começa com she says, né? Lembra disso? Ela diz. Ela que fala isso daqui. Não faz diferença pra gente se a gente vai conseguir ou não. Porque a gente tem um ao outro. E isso, pessoal, ter um ao outro é muito para o amor, ou seja, o amor deles é um amor verdadeiro, que é realmente importante. A Gina traz o dinheiro dela por amor, e isso que eles têm é realmente o amor, e ela coloca isso nas palavras dela, tá? É muito bacana ver esse lado da Gina, e aí ela fala, we'll give it a shot, a gente vai
fazer uma tentativa, né? Shot de atirar e tal, mas a gente vai tentar alguma coisa. E aí vem, whoa, we're halfway there. Whoa, living on a prayer, take my hand, we'll make it, I swear. Whoa, live it on a prayer. Bom, we're halfway there. Half, pessoal, metade. 2.5 men, 2 homens e meio. Nós estamos na metade do caminho até lá, ou seja, nós estamos na metade da nossa caminhada como casal, como cúmplices, como amantes, nós estamos no meio dessa caminhada. Nós vivemos das nossas orações. De novo, olha só, voltando aí para Deus, nós vivemos das nossas orações. Pegue minha mão, vamos conseguir, ó, de novo, make aqui, nós vamos conseguir. Eu juro, olha só que legal o jeito da Gina falar, né? A gente vai conseguir, a gente vai ter sucesso. Eu juro. Wow, living on a prayer, vivendo da oração. Galera, olha, essa daqui foi a primeira parte de Living on a Prayer do Bon Jovi. Tem a segunda parte, a gente vai ouvir mais sobre o Tommy, sobre a Gina. E, bom, fica aí, a gente vai parar essa aula agora. Na próxima a gente já continua. Beijão!